programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contando com a contribuição inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos os corações. Meus amigos, neste sábado agora vamos ter, no dia 13, o nosso irmão Jorge Cerqueira, que é um excelente expositor, né? Ele vai trabalhar os vírus da mente. Ele está trabalhando nesse semestre a parte de filosofia espírita, a parte de consciência coletiva. E ele começou o trabalho dele no mês passado partindo da consciência individual. E agora ele vai começar a mostrar como é que os germes, né, da consciência pessoal, individual, começam a atuar nesse processo de rede, né, em que a sociedade humana se estabelece. Essa troca vibratória que vem através dos pensamentos. Assim como há pensamentos bons, construtivos, generosos, enriquecedores, há pensamentos ruins, que funcionam como verdadeiros vírus mentais, né? Que são como coisas vivas. O pensamento é uma coisa viva, né? Coisa viva que destrói a nossa mente. Então, essas coisas vivas que destroem a nossa mente é uma verdadeira virose. De repente, o seu pensamento marcado por sexo desregrado, né? Por violência destemperada, por desequilíbrio de toda ordem, as raízes disso estão numa espécie de virose. É uma virose mental que toma conta do seu campo vibratório e vai corroendo. Então, Cerqueira vai trabalhar isso, os vírus da mente, né, com essa visão da consciência coletiva. Como nós temos depois esses vírus se propagando para a grande rede, né? Ao longo do semestre, o Cerqueira depois vai trabalhar essa reprogramação, né? Rearrumando. Como é que você acaba com essa virose e você rearruma a sua mente? Tem a ver com a questão da reforma íntima, né? Enfim, essa palestra do Cerqueira é absolutamente imperdível, porque o Cerqueira é um belíssimo expositor, ele apresenta isso, inclusive com engenho e arte, como a gente diz, né? Ele domina muito bem esses meios da eletrônica, né? PowerPoint, essas coisas. Então, além de muito claro, é bonito de ver. É uma pesquisa muito bem feita. Bem feita de ver, né? Então nós recomendamos muito que neste sábado, às 3 horas da tarde, todo mundo esteja lá para ver essa questão dos vírus da mente. Mas você pode chegar de manhã no Instituto, né? Porque às 8h30 da manhã nós já estamos lá. E é o nosso querido amigo, irmão Silvio Cruz, Portugal, que começa o nosso dia, o nosso sábado, estudando mediunidade. Os fundamentos da mediunidade. O que é isso, né? Como é que funciona isso? É de 8h30 às 10h30. Depois ele tem uma outra turma que vai de 10h30 a 12h30, que trabalha doutrina espírita. São os fundamentos doutrinários, absolutamente essenciais para que as pessoas até compreendam os itens que são estudados com mais profundidade na parte da tarde no nosso instituto, e todos aqueles que querem, digamos assim, fazer um início de aprendizagem dos fundamentos da doutrina espírita. Nosso querido companheiro, conselheiro Silvio Cruz Portugal está lá à disposição de todos os nossos irmãos. Também funciona lá no nosso instituto, aos sábados, o Esperanto, né? Nós temos 2 turmas, a partir das 10h30 da manhã, com o nosso samideano Altamiro Rocha, né? O Altamiro apresenta uma turma de Espiritismo Básico 1, que são os fundamentos do Esperanto, né? E depois o Esperanto Básico 2, que são os fundamentos, são já um Esperanto um pouquinho mais avançado, que você já pode ler, inclusive, algumas obras doutrinárias. Vale a pena, que o Esperanto é uma língua bonita, né? Simples, fácil de compreender, clara, precisa. E é uma língua assim que veio para a nova era, né? O nosso Zamenhof, né? Que colocou o Esperanto para o mundo, era um desses gênios, né? E um desses espíritos que vem
no bojo daquilo que depois gerou a própria doutrina espírita, né? Para que nós tivéssemos uma mensagem efetivamente renovadora para a humanidade. Imagine uma segunda língua para todo mundo, uma língua artificial, simples, clara, precisa. Hoje, quando você vai participar de uma reunião na ONU, tem 7 idiomas oficiais e tem mais de 300 idiomas no mundo. Então, tudo é convertido para esses idiomas. É uma despesa enorme, né? Além disso, é um tempo enorme e, sobretudo, você sabe como se fala tradutore, traditore, né? O tradutor, muitas vezes, atraiçoa aquilo que está traduzindo, até porque uma coisa numa cultura tem um significado, numa outra tem um outro significado. É complicado, é difícil, né? Então, o Esperanto veio para isso. Então, nós estamos vinculados a esse trabalho, o Instituto oferece isso, graças à contribuição do nosso Altamiro Roger, e nós espíritas somos especialmente mobilizados, porque o Esperanto é uma língua de aproximação, uma língua de oportunidade, uma língua de fraternidade, uma língua de solidariedade. Os esperantistas, de maneira geral, são solidários, né? E a gente vê isso pelo mundo inteiro, vale a pena. São valores éticos e morais que a nossa doutrina preserva muito. Também nós vamos ter, neste segundo sábado, o nosso irmão Luiz Eduardo Brandão, que às 1h30 da tarde até às 2:45 apresenta a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Esse é um trabalho também fantástico, porque o nosso Brandão ele é um físico, professor universitário, mas é também uma pessoa que arregaça as mangas e vai para o meio da rua trabalhar, vai trabalhar no bem. Então não é um teórico, né? Mas é um homem de grande conhecimento e de grande vivência, né, da doutrina do trabalho do bem. Recomendamos muito. Então o sábado é um dia rico no Instituto, né? Nós estamos lá à disposição de todos, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, querendo receber muito a presença de todos os nossos irmãos. Vamos ao nosso breve intervalo agora e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele fica do outro lado do vidro, ajustando as nossas dificuldades, melhorando a nossa entonação, para que minimamente haja alguma qualidade, né, no trabalho que é apresentado a todos vocês, e nós apresentamos a nossa gratidão imensa ao querido companheiro. Nesse bloco nós vamos responder a perguntas, né? E dessa vez a nossa irmãzinha Maria Silvia Ribeiro do Meia nos coloca aí uma questão muito interessante, aliás, muito adequada. Né? Porque recentemente repetiram-se as tragédias, né? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo e em vários outros lugares, causadas pelas chuvas. Morreu muita gente, né? E desceram aquelas barreiras todas, arrastaram casas. Aliás, é uma tragédia que se repete há vários anos. Recorrente. A gente fica triste disso. Mas, diz a nossa irmãzinha Maria Silvia, meu sobrinho adolescente, vendo na TV as tragédias causadas pelas chuvas, questiona, dentro de um raciocínio todo dele, e tem razão, né, de questionar. A chuva é da natureza, que é de Deus e que é bom. Então, por que a chuva provoca os deslizamentos que matam crianças e enche os rios que destroem lares?
E aí diz a nossa Maria Silva: eu gostaria muito de uma ajuda para dar uma resposta a ele. Não é, sabe? Maria Silva, essas abordagens e essas questões, você vê, o raciocínio do seu sobrinho é um adolescente, como você falou, né? Mas para as pessoas menos avisadas ou para as pessoas predispostas, eles vão achar que o raciocínio dele é lógico. Se Deus é bom, por que Deus então manda chuva e manda os rios enchentes e etc. para destruir? Então esse assunto ele é bastante sério. Mas eu gostaria de começar essa abordagem, Maria Silva, com um pouco de bom humor. Se bem que nós estamos falando de tragédia, mas eu acho que se justifica bem no contexto aqui nosso. Eu tive um professor de lógica que ele mostrava os perigos do raciocínio linear com a seguinte assertiva: todo homem tem barba. O bode tem barba. Logo, o bode é um homem. Esse é um raciocínio linear. Então, assim, é preciso que os fatos da vida tenham uma análise mais profunda da relação entre causa e efeito, do que simplesmente considerar que a chuva não deveria provocar determinados deslizamentos nem enchentes, porque vem da vontade divina. Nós não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer de que essa mesma chuva que provoca o deslizamento, que provoca as enchentes, é ela que fertiliza o solo, é ela quem permite que as colheitas possam ser ricas e abundantes. Nós não podemos nos esquecer que é ela quem traz o equilíbrio para as situações do clima, de quente, de frio. Não podemos nos esquecer de que é ela quem limpa, né, os campos, quem limpa as cidades. Então, nessa hora, por esse raciocínio linear do seu sobrinho, é preciso que ele seja lembrado de que a chuva, se formos ponderar, né, ela tem muito mais benefícios do que prejuízos, né? Allan Kardec nos oferece lições definitivas no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, parte 3ª, no item das leis morais. Veja bem, a partir da questão 728 até o final do capítulo, esse capítulo da parte 3ª, o capítulo 6, ele trata da lei da destruição. Então eu recomendo que você leia atentamente, depois releia com mais atenção, e verá que ali vai encontrar explicações e respostas importantes. Lembre-se, porém, que as explicações valiosas que ali estão contidas, elas só podem ser entendidas a partir da aceitação da reencarnação. Porque é a sucessão de existências que irá aparando as arestas espirituais e, ao mesmo tempo, dando a oportunidade de resgate ao espírito. Importante também, meu ouvinte, é afastar qualquer ideia de castigo de Deus, de fúria divina e outras tristes explicações dadas por alguns entes religiosos. Você veja bem, quem conhece a história do cristianismo, não precisa nem ser pelo cristianismo, não, por outras confissões religiosas não ligadas diretamente ao cristianismo, ninguém pode, em sã consciência, admitir que Deus castiga. Porque se Deus fala em amor, se as leis, né, desde os 10 mandamentos emitidos pela mediunidade de Moisés, depois vem Jesus com o Sermão do Monte, depois vem Kardec aqui com esse item das leis morais, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar sempre a preocupação na projeção de um Deus que é totalmente misericórdia, compassivo, o Deus das oportunidades, o Deus Pai que releva, dando oportunidade para que os seus filhos possam reproduzir novamente situações de vida que possam ajustá-los, levá-los à regeneração. Então, como é que ele pode punir
Como é que ele pode ter fúria? Nós vamos encontrar no Velho Testamento em muitas situações, mas isso é provocado pela cultura da época e mesmo pela necessidade da época. Nós vamos encontrar situações que mostram a ira, o Deus dos exércitos, né? Aquela fúria divina em provocar, castigar os povos que não seguiam as suas leis, os seus ditames. Isso nós vamos encontrar lá com uma certa frequência, com uma certa facilidade, mas quando você estiver fazendo uma abordagem nesse sentido, não só com o seu sobrinho, mas com todos, é muito importante que a gente parta do princípio de que não existe um castigo, não existe uma fúria. Imaginou Deus furioso? Isso aí não é um absoluto contrassenso, é um absurdo. Então o seu sobrinho, ele precisa estar consciente de que Deus não castiga. Não é verdugo a nos chicotear por nossos erros, e ele muito menos nos arrasta ao fogo dos eternos castigos. São imagens fortes que se cria, que geram muito mais medo nas pessoas do que propriamente uma aproximação, um enriquecimento da relação com Deus. Esse não é o Deus que Jesus nos apresentou. Não é o compassivo juiz que em seu código moral só oferece oportunidades de crescimento e de regeneração. Kardec nos ensina também que não há efeito sem causa. Então é muito importante que se avalie, à luz da reencarnação, que as dores atuais são certamente uma extensão de erros passados que precisam ser ajustados de acordo com a lei de justiça divina. Então, minha amiga, não devemos olhar essas questões desses deslizamentos, dessas enchentes, as guerras, né, as exaltações públicas, coletivas, né, enfim, a violência de uma maneira geral. Não podemos e nem devemos olhar isso como uma forma de degeneração. Essa leitura da divindade é uma leitura antiga, né? Porque antigamente as pessoas não entendiam os fenômenos que aconteciam e colocavam isso na conta de Deus. Como, por exemplo, os índios, né? Quando viram o caramuru daquele tigre, era uma coisa de Deus, né? Ou a Anguera, né? Quando jogou álcool, né? no rio e a água pegou fogo, era uma coisa de Deus. Não sabia explicar. Então tudo que não sabia explicar era imputado à divindade. Aliás, por isso surgiram muitas divindades. A gente vê nos egípcios, tem aquele panteão dos deuses egípcios, né? Entre os gregos, o panteão da mitologia grega, os romanos, tudo isso é aquela leitura, digamos assim, equivocada, primitiva, de associar fenômenos que são naturais, mas que eles não sabiam explicar, a questão da divindade. O outro lado é aquilo que você falou muito bem, essa questão de ter o medo, né? Deus não é para ser amado, Deus é para ser temido. Enquanto que Jesus Cristo coloca o Deus Pai, né? Quando ele fala o Pai Nosso, é o Pai de todos nós, né? Ele fala, você acha que um pai, o filho está pedindo um pão, ele vai dar pedra? Não é isso? Então o Deus que é o Pai de todos nós, ele nos dá amor. Agora, Deus rege a sua criação por leis sábias, justas, perfeitas, né? Na hora que a pessoa infringiu a lei, haverá um retorno em cima disso. Tudo aquilo que for desamor, desentendimento, desarmonia, destruição, vai ter um contributo, mas isso é automático. É da lei. Deus, para nós espíritos, não é uma pessoa, não é um camarada barbudo sentado lá e que tem humores. Agora está alegre, agora está triste, está aborrecido. Não é isso. Deus não tem esses humores, não é uma pessoa física. Deus é a causa primária de todas as coisas. Está presente integralmente em um universo inteiro, em cada ponto do universo, né? E faz a sua lei agir, que é uma lei de aperfeiçoamento, uma lei de evolução. Ele também diz, Deus é o supremo atrator, ele está atraindo, é o imã, né? Atraindo tudo para ele. Então, é tudo para o bem. Agora, você chega e destrói o meio ambiente, você chega e constrói residência, até por questões sociais, em posições de alto risco. As águas vêm, estão represadas, estão também mal utilizadas, estão mal distribuídas, o terreno está assoreado, é um fenômeno natural.
E as pessoas que se vinculam a isso, como você também falou muito bem, a lei de causa e efeito está funcionando aí, né? Então é muito interessante que as pessoas estudem, inclusive essas tragédias coletivas, né, que são, até lá em Obras Póstumas, isso é um estudo muito bem feito. Muito bem feito. E a gente observa o porquê disso aí. Agora, como se disse muito bem, Deus não castiga, como também Deus não premia. Deus é a lei e é a misericórdia. Quer dizer, ele faz com que o seu coração, vamos colocar isso entre aspas, né, ou seja, o seu amor distribuído para tudo e para todos incondicionalmente, amenize o fato de que você, aos poucos, vai crescendo na direção de cumprir integralmente a lei. Certo. Essa que é a ideia, né? Mas a nossa irmã coloca uma outra questão aí, sabe? Olha, nessas tragédias, ela é natural, nós tivemos agora muitas tragédias, né? Nessas tragédias que ocorrem e tanto nos chocam, quer sejam acidentes, enchentes, terremotos, incêndios, etc., existe uma orientação espiritual para que as vítimas ali estejam e cumpram com o seu destino? São todos devedores da mesma falta? Olha aí, vamos lá. Minha querida ouvinte, acontece o seguinte. Tem uma autora espírita, Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro muito interessante que fala sobre conexões. Isso. Ela tem uma imagem que é muito interessante. Ela chama de intersecções. As intersecções, a gente imagina, vamos ver se eu consigo que você imagine também, e os nossos ouvintes que estejam atentos ao nosso trabalho aqui, vocês imaginem, por exemplo, linhas, várias linhas. Eu diria a você, dentro da concepção de Sueli Caldas Schubert, para falar uma palavra mais fácil para os nossos amigos, linhas do destino. Então, essas intersecções, elas ocorrem no dia, na hora e no momento em que essa lei de justiça divina providencia para que cada um de nós, para que cada ser humano possa então ir ao encontro das suas necessidades de regeneração. Elas se cruzam, né, num determinado momento. Então, o fato de existe sim uma orientação espiritual para que as vítimas estejam num determinado dia, num determinado local, para um determinado evento. E com isso elas cumprirão. Funciona por automatismo, né? Exatamente. São as linhas de intersecção. Isso aí. Agora, são todos eles devedores da mesma falta? Vamos fazer uma retrospectiva na sua pergunta. A ordem divina, ela é um processo de extrema lógica e oportunidade. A lei de causa e efeito, ela não funciona como se tivesse um molde e nela se ajustassem as situações de resgate. Essas situações vão acontecer conforme a oportunidade de entendimento surgir e o espírito possa passar pelo resgate entendendo e, portanto, aprendendo. As faltas que exigem resgate, elas podem ter origens e épocas diferentes. Todavia, o remédio, ou seja, a intersecção das linhas, né, ele pode ser um só. E, nesse caso, os gestores espirituais preparam os caminhos de cada um para que possam convergir até uma situação específica que venha a ocorrer num dia e numa hora adequados. Eu posso citar a você, por exemplo, um indivíduo tem uma infecção dentária, o outro está com uma infecção de pneumonia, o outro está com uma infecção de um abscesso em qualquer lugar. Agora, cada um deles tem uma sintomatologia diferente, tem uma etiologia diferente. No entanto, o médico vai aplicar um antibiótico. O antibiótico, ele é o remédio. As doenças, as causas, elas são diferentes. Então, na mesma coisa se processa nisso aí quando você pergunta se são todos devedores da mesma falta. As faltas, elas podem ser diferentes. Porém, o remédio que vai fazer com que elas sejam resgatadas à luz da justiça de Deus pode ser o mesmo. Um acidente grande, uma enchente, um terremoto, como você colocou aí, né?
Essa análise, então, sobre quem deve estar num dia, numa hora, em um determinado local, ela é exclusiva dos guias espirituais. E não se trata de devedores da mesma falta, e sim espíritos que precisam passar pela mesma experiência, independente das causas. Tá? Tem ainda a questão do determinismo e do livre-arbítrio. Né? Quer dizer, há um determinismo relativo e há um livre-arbítrio também relativo, de acordo com a evolução de cada um. Muito bem, vamos então ao nosso breve intervalo. Daqui a pouco o nosso irmão Geraldo Cardoso estará aí para as suas internet do bem, as suas orientações sempre muito interessantes. Até lá, meus irmãos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que trazemos hoje tem como título Idade Outono. Reúne pensamentos de celebridades antigas e atuais, de Buda a Cora Coralina, que passamos a apresentar. Minha natureza é envelhecer. Não há nenhum modo de escapar do envelhecimento. Minha natureza é ter doença e saúde. Não há nenhum modo de escapar de ter doença e saúde. Minha natureza é morrer. Não há nenhum modo de escapar da morte. Tudo o que desejo e todos a quem amo têm a natureza da mudança. Não há nenhum modo de escapar da mudança. Minhas ações são meus únicos pertences verdadeiros. Eu não posso escapar das consequências de minhas ações. Minhas ações são o solo onde estou. Buda. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Não seja nem curta nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. A beleza da velhice. O filho pequeno, com a curiosidade de quem ouviu uma nova palavra, mas ainda não entendeu seu significado, perguntou à sua mãe: Mamãe, o que é velhice? Na fração de segundo antes da resposta, ela fez uma viagem ao passado. Lembrou-se dos momentos de luta, das dificuldades, das decepções. Sentiu todo o peso da idade e da responsabilidade em seus ombros. Tornou a olhar para o filho, que, sorrindo, aguardava sua resposta. Olhe para o meu rosto, filho, disse ela. Isto é a velhice. E imaginou o garoto vendo as rugas e a tristeza em seus olhos. Depois de alguns instantes, o menino respondeu: Mamãe, como a velhice é bonita. Paulo Coelho. Assim como os picos cobertos de neve são bonitos, os cabelos brancos da velhice também têm sua beleza. Não apenas beleza, mas sabedoria também, de que nenhum jovem pode se vangloriar. Osho. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Só na velhice a mesa fica repleta de ausências. Chega ao fim, uma corda que aprende seu limite após arrebentar-se em música. Creio na cerração das manhãs. Conforto-me em ser apenas homem. Envelheci. Tenho muita infância pela frente. Fabrício Carpinejar. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria.
armazena suavidade para o amanhã. Leonardo da Vinci. Oração do idoso. Abençoados aqueles que compreendem os meus passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. Abençoados os que levam em conta que meus ouvidos captam as palavras com dificuldade, por isso procuram falar-me mais alto e pausadamente. Abençoados os que percebem que meus olhos já estão nublados e as minhas reações são lentas. Abençoados os que desviam o olhar, simulando não ter visto o café que, por vezes, derramo sobre a mesa. Abençoados os que sorriem e conversam comigo. Abençoados os que nunca me dizem: você já me contou isso tantas vezes. Abençoados os que me ajudam com carinho a atravessar a rua. Abençoados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Abençoados os que compreendem quanto me custa encontrar forças para suportar minha cruz. Abençoados os que me amenizam os últimos anos sobre a terra. Abençoados todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando entrar na eternidade, lembrar-me-ei deles, junto ao Senhor. Meus amigos, agradecemos a gentil atenção e nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.